Olá, muito boa noite para você. Boa noite. Mais 5 óbitos por Covid-19 são registrados em Patos de Minas. Ocupação de leitos de UTI continua preocupante. Justiça suspende edital que terceiriza a administração do Hospital Regional por organização social. Na edição desta sexta-feira do NTV News, você vai ver também. Defesa Civil faz vistoria em rua que teve a estrutura comprometida. Pandemia reduz pela metade as doações para entidades que apoiam pessoas com câncer em Patos de Minas. Como tratar os impactos provocados à saúde mental por conta da pandemia de Covid-19. Dedicação e desempenho de servidores é diferencial para serviços prestados pela Copasa. Câmara autoriza a Prefeitura de Patos de Minas a repassar mais de R$200 mil à Amapar. Polícia Civil esclarece as principais alterações no Código de Trânsito que passam a valer na próxima semana. Redcop faz entrega de kits de diagnóstico da Covid para o Hospital Regional. Estes são alguns dos destaques do NTV News, que já está no ar. A Polícia Militar Rodoviária apreendeu nesta quinta-feira, durante a Operação Rota Segura, que combate o tráfico de drogas, papelotes de cocaína, balança de precisão e R$ 185 em dinheiro. Os materiais estavam com um homem de 46 anos que transitava em uma motocicleta pela MG 190 em Monte Carmelo. O condutor foi preso em flagrante. E em Tiros, a Polícia Militar prendeu nesta sexta-feira um homem suspeito de ter assaltado uma idosa de 65 anos de idade. A vítima contou que o bandido entrou em sua casa pela madrugada, a agarrou pelo pescoço, ameaçou de morte e que foi obrigada a entregar a ele cerca de R$1.000 em dinheiro. Com base nas informações repassadas pela idosa, a polícia conseguiu chegar até o suspeito, que possui passagens por roubo e era monitorado por tornozeleira eletrônica. Parte do dinheiro levado foi recuperado. Nós mostramos aqui no NTV News, no mês passado, a reclamação de um morador da rua Colatina, no bairro Eldorado, que cobrava solução para os danos provocados na via por uma obra. Hoje, nossa equipe foi até o local e acompanhou os trabalhos de vistoria da Defesa Civil. Há meses, moradores da rua Colatina, no bairro Eldorado, vivem com medo. O que acontece é que, devido a uma obra iniciada na Avenida Fátima Porto, parte da via cedeu e precisou ser interditada. No mês passado, o engenheiro Paulo Eduardo foi até o local e explicou sobre a situação. Com o início dessa obra, no mês de outubro de 2020, a situação de chuvas, normalmente nesta época, ela prejudica as obras. Então é preciso que se tome medidas paliativas para que não se aconteçam acidentes. Simplesmente começar a desaterrar a área de frente à Avenida Fátima Porto e num determinado momento o barranco aqui escorregou. Aí foi aquela correria e tal, interromperam a rua, aqui a rua Colatina, através de uma mureta. Eu vi aqui, realmente veio um pessoal aqui da sinalização da prefeitura, orientou como se fizesse a coisa, só que a coisa foi feita através de realmente essas gambiarras que estão aqui. Eles começaram a fazer, mas devido às chuvas, não conseguiram terminar. Então, significa o quê? As providências têm que ser tomadas antes de acontecer o acidente. Na manhã desta sexta-feira, a Defesa Civil foi até o local para nova avaliação. Em relação a esse prédio que existe aqui próximo, de acordo até o momento, né, o que nós identificamos, né, o nosso engenheiro, se as devidas providências forem tomadas o quanto antes, não irá trazer nenhum prejuízo para essa edificação e nem para o loteamento a montante desta rua. Então, nós estamos aguardando que as providências por parte deles sejam tomada, mas com medida cautelar, nós fizemos uma nova vistoria essa semana e iremos encaminhar o laudo novamente para a Secretaria de Planejamento para que todas as medidas novamente possam ser tomadas e assim evitar que os danos nessa rua continuem. Segundo o Tenente Fernandes, a situação da via está sob controle, já que é constantemente monitorada.
No entanto, um problema surgiria caso um temporal atingisse a cidade. O risco aqui, caso haja uma mudança climática severa e que venha uma chuva bastante intensa, a princípio o risco vai estar inserindo sobre a edificação que está sendo construída, né? Então, para que haja risco às demais edificações aqui próximas, tem que haver um período mais alongado, né, de chuvas, e essa movimentação de solo ela tem que ser de uma progressão muito rápida. Eu acredito que esse cidadão comprometido com a segurança das pessoas que têm edificação ao seu redor, irá tomar as medidas de reparação desse dano, garantindo a segurança da própria edificação dele e das demais. Ainda de acordo com o coordenador da Defesa Civil, há mais de um mês, o responsável pela obra foi notificado a reparar o dano, mas ele ainda não se manifestou. Dessa forma, outra notificação será enviada ao empresário. Nós fizemos uma nova vistoria para ver, identificar se havia progredido, né, essa movimentação de solo aqui, e vamos encaminhar o laudo para a Secretaria de Planejamento para que ela possa novamente notificá-lo e assim garantir que a obra seja iniciada fazendo a reparação deste dano. Depois do intervalo aqui no News, como tratar os impactos provocados à saúde mental por causa da pandemia. E a gente vai mostrar também, Odair, que a pandemia reduz pela metade as dotações de quantidades, na verdade, as entidades que acabam ajudando pessoas com câncer aqui em Patos de Minas. A crise econômica que atingiu todos os brasileiros em mais de um ano de pandemia também impacta nos trabalhadores prestados pelas entidades que sobrevivem com a ajuda da população. Em Patos de Minas, associações que atuam no acolhimento de portadores de câncer registraram queda de 50% nas doações. Ficar em casa, cumprir quarentena, manter distanciamento e isolamento social. As palavras de ordem para impedir a disseminação da Covid-19 tiveram um preocupante efeito colateral: a queda no número das doações a instituições filantrópicas na cidade. E esse não é o único motivo pelo qual as pessoas pararam de doar, não. As pessoas não estão podendo continuar porque ou perderam o emprego, ou porque não estão recebendo ordem para impedir a disseminação da Covid-19 tiveram um preocupante efeito colateral: a queda no número das doações a instituições filantrópicas na cidade. E esse não é o único motivo pelo qual as pessoas pararam de doar, não. As pessoas não estão podendo continuar porque ou perderam o emprego, ou porque não estão recebendo salário, né, como antes, ou até porque faleceram. Alguns faleceram devido à pandemia, ao vírus. A queda nas doações nesta instituição, a Procurar-se, foi de quase 50% até agora. A entidade assiste hoje mais de 440 pacientes com algum tipo de câncer. A maioria recebe apoio para o tratamento em cidades como Belo Horizonte, Uberaba, Uberlândia, Brasília e Barretos. A gente não pode deixar de fazer esse trabalho, que é maravilhoso, é grandioso. E o paciente, quando ele chega aqui, ele chega debilitado, ele chega triste, ele chega com medo, né? Aí, ao fazer o cadastro, já muda um pouquinho essa atenção a ele. Então, é uma forma que a gente tem realmente de fazer o bem, né? De olhar diferente para o nosso paciente, porque o paciente com câncer, ele precisa desse olhar diferenciado. A situação também é semelhante em outras entidades, como, por exemplo, a Anjos da Vida, que hoje atende mais de 300 pacientes com a doença e tem um gasto fixo mensal de mais de R$35 mil. Tem meses que tem mais impostos, às vezes você tem que pagar férias, né? Tem que fazer acerto com o funcionário. Então, assim, a van estraga, você tem aquele custo. Então, assim, em torno de R$30 a R$35 mil. Isso aí dependendo do mês. Para piorar, cerca de 8 eventos que eram realizados todos os anos
onde a renda era toda doada para a associação, pararam de acontecer. A gente tinha mais de 1.000 doadores e hoje a gente está com um número de 600 e poucos doadores. Então, assim, em média, 50%, né? 40%, 50% mais ou menos, foi a queda de doadores. Sem saber o que fazer diante do cenário caótico, as instituições pedem ajuda à população para que o trabalho continue e nenhum paciente fique desassistido. 90%, né, dos nossos doadores, eles doam uma quantia, né, que ele pode doar, é R$10, é 15, é 20. Então, eu clamo à população de Patos de Minas que realmente nos ajude a ajudar o próximo com câncer. A gente está sobrevivendo na fé mesmo, porque Deus manda, né, conforme o que você está precisando. Então, até agora, a gente passa aperto, perde noite de sono, mas a trancos e barrancos a gente está conseguindo ainda a realizar, né, a continuar com o nosso trabalho. E olha, quem quiser ajudar a associação Procurar-se pode entrar em contato pelo 3814-4545 ou ir até a Avenida Fátima Porto, número 949. Já quem quiser ajudar a associação Anjos da Vida pode entrar em contato pelo telefone 3823-2917 ou ir até a sede, que fica na rua Doutor José Olímpio Borges, 60, no centro de Patos de Minas. O medo se tornou mais presente após o surgimento do novo coronavírus. Mesmo sendo um mecanismo importante para o organismo, é preciso estar atento, pois respostas anormais ao medo podem resultar em complicações à saúde mental. A pandemia abalou a saúde mental da maioria das pessoas. Mudou rotinas, trouxe anseios e incertezas. Lidar com a doença e sem o apoio presencial daqueles que são próximos a nós não tem sido uma situação fácil. Eu tive Covid no final de outubro, início de novembro, e desde então acho que tudo piorou. Parece que a gente fica com mais medo, a gente fica mais inseguro, porque a gente sabe o que é a doença. Então, assim, o psicológico da gente fica muito abalado, a gente fica muito sensível. Acho que minha saúde mental tá um pouco parecida com a de todo mundo. Não tá sendo um período fácil. O distanciamento, o isolamento social, ele abala muito com o psicológico das pessoas. Estar distante das pessoas que a gente ama é muito triste. No início da pandemia, as queixas eram justamente como lidar com tudo isso. Hoje, no entanto, o medo é maior e, consequentemente, as formas de se fazer essas queixas também sofreram alterações. Quando tudo começou, a queixa estava mais relacionada às limitações sociais, às dificuldades de adequar a essa nova realidade. Infelizmente, aconteceu uma mudança drástica que os casos aumentaram muito e também muito sofrimento diante do luto e da possibilidade de que esse luto faça parte. Porque a partir do momento em que a gente começa a ficar mais diante de notícias, perda de pessoas próximas ou de conhecidos, o medo aumenta muito, a ansiedade aumenta muito. Ainda não sabemos por quanto tempo teremos que viver dessa maneira, mas recorrer a algumas alternativas pode ajudar a lidar com tudo isso. Por exemplo, começar algo novo, se exercitar e criar novos hábitos. Hoje em dia, né, com a tecnologia, é muito simples você conseguir manter o contato, ter essa sensação de proximidade com as pessoas que você ama, com as pessoas que você gosta, para trazer um pouco de conforto e alívio pra gente. Uma coisa que tem me ajudado muito nessa pandemia é fazer terapia, conversar com um profissional. Eu acho que todo mundo deveria fazer isso, principalmente para lidar com essas questões de ansiedade e angústia. É preciso haver uma espécie de capacidade de desenvolver energia para lidar com essa nova realidade. E é a mesma de antes, só que agora um pouco mais restrito socialmente. As pessoas precisam conseguir, e não é tão utópico assim, mas as pessoas precisam se exercitar em casa, estudar um pouco mais, ter boas rotinas, buscarem hábitos saudáveis dentro da própria casa e desenvolver meios em que a vida possa se manter de uma maneira mais sadia. Até porque
A gente não tem prazo para acabar essa pandemia, né, Marcos? Justamente, Odair. Tem aproveitado também para fazer outras atividades? Importantes, né? Você ler, você buscar outras... não ficar muito assim, tão pensando só nessa questão. Claro, se preocupar é importante, mas buscar também exercitar, assistir um filme, assistir uma série, né? Ler, estudar. É sempre importante o cérebro ficar atento a outras questões também, né? Saúde mental é uma coisa séria. É verdade. Daqui a pouco, Odair, aqui no NTV News, a gente vai mostrar que a Câmara Municipal autorizou a Prefeitura de Patos de Minas a repassar mais de R$200 mil à Amapá. Dedicação e desempenho de servidores é diferencial para serviços prestados pela Copasa. E a Polícia Civil esclarece as principais alterações no Código de Trânsito que passam a valer na próxima semana. Em quase 50 anos de serviço em Patos de Minas, foram muitas as melhorias promovidas pela Copasa. Tudo isso graças ao empenho das equipes que compõem a companhia. Cláudio trabalha há 19 anos na Copasa. Na época, viu na empresa uma oportunidade de trabalhar com aquilo que gosta, pessoas. Atualmente, presta serviço na área de manutenção eletromecânica, uma atividade corrida, mas que ele detalha com muito gosto. Eu tive a curiosidade de tentar trabalhar em uma empresa que fosse trabalhar diretamente com o público, entendeu? E acabei gostando e fiquei. Trabalho num setor que trabalha com manutenção eletromecânica, então nós temos que estar com todos os equipamentos que a empresa necessita para poder manter o funcionamento o bom funcionamento, né, para atendimento da população. Moisés está há 13 anos na empresa. Escolheu a companhia pela oportunidade de conhecimento profissional e pessoal. Atualmente, atua na área de laboratório. Toda a análise de controle de qualidade, de resultados e soluções, tanto no tratamento de água quanto no descarte de esgoto tratado nos mananciais, passa pelas mãos dele. Eu optei vir trabalhar aqui porque havia uma possibilidade de crescimento profissional, tanto na área de conhecimento, como na área de crescimento e valorização do meu serviço. O meu dia a dia, no meu serviço, trata de controle de qualidade, de resultados e soluções. Então, meu dia a dia é controlar os resultados que saem das análises aqui, para garantir um produto de qualidade, tanto na qualidade da água que servimos ao nosso cliente, como também no descarte da ET, né? Nós estamos descartando o produto da ET nos mananciais dentro do que é preconizado pela legislação vigente. Neiriberto trabalha há 28 anos e meio na companhia. Na época, viu uma oportunidade de emprego e uma segurança maior para a família diante dos benefícios que a vaga oferecia. Hoje, trabalha como leiturista, um serviço igualmente importante para a empresa que vai além de fazer leitura e entrega de faturas aos moradores. O que eu vi primeiro no edital é a questão de benefícios, né? Uma coisa que pudesse me dar uma segurança para minha família, para mim e para minha família, né? A gente confere os mapas de rota para deixar as contas em ordem para os leituristas. E o leiturista é um fiscal da Copasa. A gente está verificando alguma alteração de consumo. Às vezes uma residência tem um consumo muito elevado, a gente está orientando o cliente a fazer um teste de vazamento, orientando que tem direito a um benefício, coisas desse tipo. Leiturista, o trabalho dele é bem extenso. Carlos está há 27 anos na Copasa. Assim como muitos outros dos seus colegas, viu na companhia uma oportunidade de emprego, de segurança e desde então presta serviço na área de manutenção de esgoto. Um trabalho que não tem rotina. O nosso dia a dia é como você pode ver, desentupindo e esgoto, nós trabalhamos na área de esgoto, desentupindo e fazendo manutenção na área de esgoto. Dependendo, tem dia que a gente roda quase toda a cidade, de canto a canto. Carlindo é funcionário da companhia há 7 anos. Para ele, a escolha se deve pela seriedade da companhia e pelos valores socioambientais que são a base da empresa.
Atualmente atua na área de logística e suprimentos, com suporte necessário no que diz respeito à frota de veículos da companhia. Eu trabalho junto da equipe de logística e suprimentos. Hoje eu dou suporte para as gerências de Patos de Minas, Frutal e Araxá. Já o Rafael trabalha na Copasa há 8 anos e também escolheu a companhia pela importância do serviço de saneamento básico prestado. Atua como auxiliar administrativo, que também exige tempo e dedicação. O dia a dia é muito movimentado, pois aqui é a área de materiais, né? Grandes responsabilidades, cuidamos de quase 50 cidades, né? Tanto com material quanto com produto químico. Um trabalho muito desgastante, porém gratificante. Todos esses profissionais fazem parte dos 122 empregados que atuam no município nos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto. Tempos diferentes de casa, setores distintos, mas uma coisa é em comum: o amor pela companhia e a certeza de uma equipe forte e empenhada para atender a toda a população. Com apenas 2 votos contrários, os vereadores de Patos de Minas aprovaram em primeiro turno, na reunião desta quinta-feira, o projeto de lei que autoriza o repasse de mais de R$200 mil à Prefeitura de Patos de Minas para Amapá. O repasse do município para a Associação dos Municípios da Microrregião Alto Paranaíba é de R$ 210.600. Informo que o parecer da CNJR ao projeto foi favorável, com um voto contrário do vereador Lázaro Borges. O vereador Lázaro Borges se mostrou contrário ao projeto, devido ao momento delicado que Patos de Minas enfrenta no combate à Covid-19. Meu voto foi contrário pelo seguinte: R$210.600 está sendo repassado para a Amapá. No período em que nós estamos vivendo aí de muita falta de dinheiro, a área da saúde aí está totalmente precisando de dinheiro, e nós passando isso aí para a Amapá, que eu não vejo necessidade nesse momento desses R$210 mil. Visto aí que a própria secretária falou que precisa de emendas, que precisa de dinheiro para aplicar na área da saúde. Nós estamos vivendo aí também essa questão da cultura também, que precisa de dinheiro, tá? Então não vejo essa necessidade nenhuma agora, neste momento, de estar passando esses 210 mil. Os vereadores Vitor Porto e José Eustáquio reforçaram que o que deveria ser validado era a legalidade do projeto. Logicamente, a justificativa do seu voto ela é plausível, desde que fosse em segundo turno. Essa votação está sendo de primeiro turno, é uma votação a respeito da constitucionalidade do projeto. Então, o projeto ele não é inconstitucional, tá bom? Então, por isso que o meu voto e o voto do presidente Bartolomeu da CLJR foi voto favorável. O vereador Vicente de Paula apresentou possibilidade de aprovação, desde com ementa. Seria interessante que a gente pudesse fazer uma emenda nesse projeto para que, de 4 em 4 meses, a Amapá possa estar prestando contas à Câmara Municipal dos serviços que foram realizado para o município, para a gente acompanhar realmente se essa contribuição faz jus. Após considerações, o projeto em primeiro turno foi aprovado por 14 votos favoráveis e 2 desfavoráveis, sendo estes votos dos vereadores Lázaro Borges e Marquinhos das Bananas. Pois é, agora a gente muda de assunto. Odair, você se considera um bom motorista? Me considero um bom motorista. Eu acho que a gente tem que ter esse entendimento do que é o trânsito, e quando a gente diz sou um bom motorista, é aquele que respeita regras, né, que cumpre o seu papel de dirigir para ele de forma defensiva também, para não prejudicar outros usuários da via. Né? Então já percebi que você está muito atento, viu? Porque olha só nessa novidade, porque entrarão em vigor a partir da próxima segunda-feira mais de 50 alterações no Código de Trânsito Brasileiro. Na manhã de hoje, a Polícia Civil realizou uma coletiva online para esclarecer os principais pontos que serão modificados. A partir do dia 12 de abril, entra em vigor a Lei de número 14.071 de 2020, que altera artigos do Código de Trânsito Brasileiro. Além da modificação de pontos relacionados ao trânsito, a infrações e recursos, a nova lei, como é conhecida popularmente, promove significativas mudanças no limite de pontos da CNH e o seu período de validade.
De acordo com a nova lei de trânsito, os motoristas com idade inferior a 50 anos poderão renovar a carteira de habilitação a cada 10 anos. Os condutores com idade entre 50 a 70 anos devem realizar o procedimento de renovação a cada 5 anos, como já acontece de acordo com a legislação atual. A renovação a cada 3 anos passa a valer para motoristas com 70 anos ou mais. É importante destacar que essas novas validades, esse aumento no prazo de validade do exame médico, vai acontecer somente para os exames médicos que forem realizados a partir do dia 12 de abril. Ou seja, os documentos de habilitação já emitidos vão acompanhar a validade nele inserido. Mudança também para os candidatos. Antes, em caso de reprovação, o candidato deveria esperar um prazo de 15 dias. Com a nova lei, o prazo após reprovação tornou-se extinto. A partir de então das novas regras, esse candidato que for reprovado, seja no exame de legislação, seja no exame de prática de direção veicular, não precisa mais aguardar o prazo de 15 dias para se submeter ao novo exame, para realizar um novo exame. Outra grande mudança implantada pela lei é o aumento no limite de pontos da CNH. Na lei que está em vigor atualmente, se o motorista atingir 20 pontos durante o período de 12 meses, a carteira de habilitação entra em suspensão. A partir do dia 12 de abril, o limite passa a ser de 40 pontos. O limite de 40 pontos é obedecido desde que o condutor não cometa nenhuma infração gravíssima nos últimos 12 meses. A gente passa essa regra de 40 para 30 pontos se o condutor tiver cometido uma infração gravíssima no intervalo de 12 meses. Essa pontuação diminui para 20 pontos se o condutor tiver cometido 2 ou mais infrações de natureza gravíssima no intervalo de 12 meses. As renovações de CNHs estão suspensas desde dezembro do ano passado. Na época, o CONTRAN criou uma resolução para que os documentos de habilitação expirados em 2020 ganhassem mais um ano de validade. Como a pandemia piorou e vários DETRANs voltaram a ficar fechados por medidas de isolamento social, o Departamento Nacional de Trânsito, por meio de uma nova resolução do CONTRAN, permitiu aos DETRANs de cada estado que tomem a decisão, conforme a situação local, se as renovações das CNHs vencidas em 2021 também devem ser prorrogadas por tempo indeterminado. Para as habilitações que venceram a partir do dia 1º de janeiro de 2021, não houve alteração no seu vencimento. Os condutores deverão renovar os seus documentos, seus exames médicos no prazo de 30 dias após o vencimento. Importante esses esclarecimentos, né? Mas mais do que regras, é preciso que cada condutor tenha noção do que ele representa num trânsito que é coletivo, em que todas as pessoas utilizam. Pedestres, ciclistas, motociclistas, que todo mundo tem direito e também tem deveres, né? Trânsito seguro. Muito bem, em instantes tem a nossa análise da notícia aqui no News. Mais 5 óbitos por Covid-19 são registrados em Patos de Minas. Ocupação de leitos de UTI continua de forma preocupante. E órgãos pedem em conjunto paralisação do futebol em Minas Gerais. Agora a gente vai à análise da notícia aqui no NTV News. Matheus Bosch continua comigo aqui dividindo a bancada para a gente falar de diversos assuntos. O primeiro deles é sobre o clássico entre Cruzeiro e Atlético que acontece neste domingo. Pode acontecer, né? Além de toda a rodada do estadual, esses jogos correm risco de não acontecer por causa da Covid. Ministérios públicos e defensorias pedem a suspensão dos Jogos do Mineiro em 48 horas. Os Ministérios Públicos do Trabalho Federal e do Estado de Minas e a Defensoria Pública da União e também a Defensoria Pública de Minas Gerais expediram na tarde de ontem recomendação conjunta à Federação Mineira de Futebol e à Secretaria de Saúde do Governo de Minas Gerais para que sejam suspensas as partidas de qualquer campeonato de futebol. Na nota oficial expedida em conjunto pelos órgãos, a justificativa pela recomendação é o aumento de casos de Covid e os altos índices de transmissão do vírus, além do aumento da média de mortes diária no estado. Os órgãos explicitam no documento que, se necessário, podem tomar as medidas judiciais cabíveis, ou seja, acionar a justiça para que a recomendação seja cumprida. No início da Onda Roxa, inclusive, nos primeiros 15 dias, ou menos da Onda Roxa, o Mineiro parou, o Campeonato Mineiro parou, né, Matheus? E aí agora não é uma ação do governo do estado.
É uma ação de ministérios, né, que estão aí preocupados com essa questão do coronavírus, até porque o futebol em Minas, nesse período agora, entre os clubes mineiros, ele vai se intensificando. Além do Campeonato Mineiro, né, além dessas atividades, temos aí também Copa do Brasil e vem aí outros campeonatos que vão chegando. Essas equipes viajam e voltam para jogar os campeonatos locais. É uma preocupação válida, mas a gente não sabe até que ponto isso deve ocorrer, uma vez que os interesses dentro do futebol são muito grandes. É verdade, Odair. A gente vê tantos protocolos para tantas coisas e a gente sabe que existem protocolos a serem seguidos nos jogos de futebol, mas uma coisa é que sempre fica o questionamento: por que esperam tanto? Esperam chegar o dia da partida para tentar tomar uma decisão? Por que já não precaver, tomar uma decisão antecipada? Porque assim nem os jogadores, nem torcedores e por aí em diante ficam criando expectativa, já sabem que não vai acontecer. Sendo isso, a gente sabe que a preocupação dia após dia, a Covid-19 tem se agravado, mas a preocupação com o novo coronavírus é desde o ano passado, é mais de um ano de pandemia. Estão fazendo vista grossa ou a preocupação muda de dia após dia? Esse é um assunto polêmico, a gente vai continuar acompanhando para saber dessas respostas aí, do que realmente, quais serão as decisões com relação ao futebol no estado. Olha, nessa quinta-feira, Matheus, o Supremo Tribunal Federal decidiu que prefeitos e governadores podem proibir a realização de cultos religiosos presenciais para conter aí a Covid-19. Em Patos de Minas, os cultos já estavam liberados antes mesmo da decisão. Na semana passada, em uma decisão individual, o ministro atendeu o pedido de liminar pela Associação Nacional de Juristas Evangélicos e liberou a realização de cultos, desde que os protocolos sanitários fossem respeitados, como ocupação máxima de 25%, distanciamento social e uso obrigatório de máscara. Nessa quarta-feira, no início do julgamento, o advogado-geral da União, André Mendonça, afirmou que a Constituição Federal não compactua com o fechamento absoluto de templos religiosos. Nessa quinta-feira, quando o julgamento então foi concluído, a Corte decidiu que o fechamento total de templos religiosos não será mais obrigatório. Com o voto final do presidente Luiz Fux, o placar do julgamento acabou em 9 votos a 2 contra a liberação dos templos. Ficou decidido que, a partir de agora, os governadores e prefeitos que quiserem adotar a medida estão liberados pelo Supremo Tribunal Federal. Pois é, nós inclusive questionamos a Prefeitura de Patos de Minas se, com essa decisão do STF sobre a presença de fiéis em celebrações religiosas, quais seriam as orientações da administração municipal a respeito desse assunto. Em nota, a Prefeitura informou que já tinha informado a respeito das celebrações, anteriormente, celebrações religiosas durante a pandemia, e que o protocolo a ser seguido pelas igrejas também já foi publicado. Ou seja, a decisão não altera, então, o funcionamento desses estabelecimentos. Por aqui não, viu, Matheus? Pois é, a gente lembra aí que o Estado acabou reconhecendo que não poderia se ter o impedimento da realização de momentos religiosos. Agora, Odair, é meio que parecido com o futebol. A gente sabe que todas as igrejas, os templos de celebrações religiosas também seguem os protocolos de segurança. Então, a gente acaba ficando aí, algo sendo proibido, algo sendo liberado, aí de repente muda. Eu acho que precisa um melhor ajuste de todas as partes. Partindo disso, a gente vai conseguir conter a Covid-19. A gente sabe que todo mundo está fazendo a sua parte. E importantíssimo que cada um dentro de casa, ou que precise sair, tome aí os medidos cuidados. Mas a gente sabe também que a fé, nesse momento, faz toda a diferença. E a decisão de tudo isso aí fica na mão. O STF decidiu na mão dos prefeitos e dos governadores e dos prefeitos. Olha, ontem o governador de Minas Gerais pediu aos prefeitos que não interrompam a vacinação aos fins de semana ou aos finais de semana para poder agilizar as imunizações que andam a passos lentos no estado, Nós questionamos a Prefeitura de Patos de Minas também sobre esse assunto e, em nota, a assessoria de comunicação respondeu que o município tem realizado a vacinação conforme a chegada das doses da vacina, ressaltando que, neste sábado, serão aplicadas segundas doses em trabalhadores de saúde e que, quando há interrupção, é porque todas as doses recebidas foram aí aplicadas e a Secretaria aguarda nova remessa de vacinas. Resposta aí da Prefeitura com relação a essa questão da imunização, Matheus, e nós temos aí um momento em que todo mundo está muito ansioso pela vacinação, Essa decisão da Prefeitura de vacinar em segunda dose foi aí determinação do Estado, inclusive, uma vez que as vacinas que estavam aí poderiam ser aplicadas em primeira dose, a determinação vamos aplicar de segunda
porque pode ser que essas pessoas tomem de primeira dose e aí não muito rapidamente teremos aí a segunda dose para esse público. Mas é certamente um momento de tanta ansiedade que quando se fala de vacinação, a gente tem que observar que não dá em momento nenhum para aguardar vacinas. Não é o caso de Patos de Minas, que não está aguardando, está vacinando. Mas para toda essa questão, inclusive, que foi determinada aí pelo governo do estado, e esse pedido do governador, né, com relação a, inclusive, dar um percentual de 5% a mais de vacinas para os municípios que vacinarem mais rapidamente, isso levanta também questões de que não dá para entender quando é que um gestor acaba demorando na sua logística a vacinar a sua população em meio a uma pandemia como essa. É verdade, a gente vê o Zema fazendo muitas coisas aí que a gente já sabe que está acontecendo e a gente não sabe por que ele se pronuncia depois. Mas fato é que a gente tem visto muitos municípios, muitos gestores aí vacinando a população. E quem dera se a gente pudesse, né, prefeito, vacinar a população nos feriados, no domingo também, porque assim a gente teria muito mais gente, muito mais pessoas imunizadas e, consequentemente, o momento epidemiológico da Covid-19 em Patos de Minas bem melhor do que a gente está vivendo hoje. Muito bem, vamos fazer o comparativo, vamos mostrar o comparativo de boletins epidemiológicos da Prefeitura de Patos de Minas, publicados entre ontem e hoje. Nós temos aí, Matheus, os números de ontem e os números de hoje, né, dos casos e também de óbitos. Tivemos mais 5 óbitos, não é isso? Que foram aí, estão aí na tela para a gente poder conferir. Números que a gente precisa entender, né? Até porque no fechamento da edição ainda não tinha sido publicado o boletim, não é isso? É verdade, daí a gente acaba comparando os dados aí dos boletins epidemiológicos de um dia para o outro, né? Por mais que a gente saiba aí desse represamento de informações. Por exemplo, ontem eram 12.529 casos confirmados. Lá no painel epidemiológico, onde a gente tirou as informações, 12.579 casos. Agora, daí, olha só os números de óbitos em Patos de Minas de um dia para o outro quando se vem a confirmação. Ontem, a Prefeitura de Patos de Minas informou que eram 368 óbitos por causa da Covid-19. Hoje a gente temos a informação que são 373 óbitos em Patos de Minas. Essas mortes aí provocadas, lamentavelmente, pela Covid-19. Pois é, segundo a Prefeitura, e o boletim traz aí 51 novos casos e tem mais, né? Esses óbitos, 5 óbitos, né, foram registrados, são de pessoas com idades entre 36 e 83 anos e as datas das mortes foram entre 6, 7 e 8 de abril, bem recentes, né? Essas mortes ocorreram aí com pessoas, como eu disse, idades entre 36 e 83 anos. Vamos fazer um comparativo também da ocupação de leitos, a Adriana vai colocar aí para a gente, da nossa ocupação hospitalar de leitos. Nós temos aí, Matheus, uma questão que precisa ser chamada a atenção, porque nós tivemos essa semana uma redução de leitos públicos de UTI que chegou a 73%, né? Ou seja, a gente precisa estar atento porque esses números eles oscilam para cima, tem oscilado para cima aí essa ocupação de Covid públicos, ou seja, hospital de campanha e o hospital regional, que são os dois que atendem aí os leitos Covid público. Para você ter uma ideia aí, ontem nós tínhamos aí 90%, hoje já estamos com 93% de ocupação de UTI, né? Ou seja, isso tem aumentado. Os Covids públicos e privados também aumentaram. É verdade, hoje nós temos 235,43% quanto aos leitos clínicos, como você disse, públicos e privados, e 133,33% das UTIs ocupadas aqui em Patos de Minas. É toda uma preocupação, Odair, porque a gente sabe que quando esses números eles acabam subindo, acabam baixando, e a gente sabe qual que é a realidade dessa situação como a gente enfrenta. A nossa expectativa é, claro, que esses números, cada dia que passem, sejam mais baixos, mas como a gente tem percebido nos próprios números, num contexto geral de todo o país, tem dias que os números estão mais baixos, tem dias que estão mais altos e, infelizmente, a gente vive essa variação. Tenhamos calma, né? Tenhamos calma nesse momento para não provocarmos uma nova onda. Tenhamos calma porque os números eles oscilam para baixo, como eu disse, chegou a 73% de ocupação de UTIs. Ontem a gente estava com todos os leitos de UTI do regional preenchidos, na rede pública também não tem vaga, mas aí a gente tem que ter muita calma neste momento para poder... O que é ter calma? É se cuidar e cuidar do outro, não promovendo aglomerações
nem situações de risco, tá certo? Na sequência, a gente tem mais assuntos para tratar aqui. Redicop faz entrega de kits de diagnóstico da Covid para o Hospital Regional e Justiça suspende edital que terceiriza a administração do Hospital Regional por organização social. A Justiça de Minas Gerais suspendeu o edital que prevê a terceirização da gestão do Hospital Regional de Patos de Minas. O momento da pandemia e a não autorização do Conselho Estadual de Saúde pesaram na decisão. A decisão foi dada pelo juiz de direito Paulo de Tarso Tamburini Souza, da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte. O magistrado destacou a orientação do Conselho Estadual de Saúde, que pedia a não realização dos processos de licitação para a terceirização da unidade, neste momento crítico da pandemia. Não dá para entendermos o enfrentamento de uma pandemia sem a presença do SUS. Se não houvesse o SUS, a nossa situação estaria muito pior. Temos que defender o SUS a toda hora, a todo dia. Precisamos mobilizar. O SUS é uma construção coletiva. O SUS é uma construção da sociedade. O governo do estado de Minas Gerais já havia publicado um edital para contratar uma organização social, a OS, para administrar o Hospital Antônio Dias. A decisão gerou polêmica e até atos de manifestação na frente da unidade que é referência para 33 municípios da região. O Conselho Estadual de Saúde já havia se manifestado contrário à medida e o deputado estadual Eli Tarquínio chegou a encaminhar um requerimento com pedido de urgência para a Assembleia Legislativa suspender o edital. No dia 29 de março, o Ministério Público de Minas Gerais ingressou com ação na Justiça da capital do estado para conseguir uma medida liminar e suspender o edital. A FHEMIG tem um prazo de 30 dias para contestar a decisão. O diretor clínico do Agarrad se limitou a comentar sobre o assunto. Decisão judicial, cumpra-se. Nesse momento tem uma decisão, uma liminar, em que nós vamos aguardar o trâmite desse processo. Entendemos que o grande problema do Hospital Regional é que ele é pequeno para essa vasta região de 33 municípios e mais de 700 mil habitantes. Ele está sendo ocupado por pacientes que não deveriam estar ali, porque ali não vai receber o tratamento que precisa, porque não é a vocação do hospital. Independente da decisão, o diretor técnico clínico da unidade destaca a importância do hospital para os 33 municípios que dependem do atendimento na unidade. Ele está funcionando em pleno vapor, inclusive agora junto ao Covid, e é uma determinação governamental que veio. Então, aguardemos para ver qual vai ser a definição judicial para com a organização social ou não. O conselheiro de saúde deixa bem claro que a solução não é mudar a administração, mas sim investir na distribuição de pacientes para outros setores de atendimento. É um hospital de traumas, um hospital da maternidade de alto risco, um hospital das cirurgias ortopédicas. Então é preciso que a gente encaminhe esses outros pacientes para os locais credenciados, para os locais habilitados, aonde ele tem essa referência e aonde vai fazer esses procedimentos. Lá não pode e não deve estar pacientes cardíacos, pacientes oncológicos e outros pacientes que deveriam estar em hospitais secundários. Pois é, Odair, a gente vê aí essa história toda do Hospital Regional ganhando mais um capítulo. Essa questão toda que vai parar na Justiça justamente pela falta de habilidade do próprio governo, né? Porque quando se deu a decisão não se ouviu as pessoas locais, né? As autoridades locais, não se ouviu o funcionário, não se ouviu o próprio Conselho de Saúde e isso acaba resultando numa situação como essa, Matheus. Vamos seguir porque representantes da Redicop, Matheus, realizaram na tarde de hoje mais uma grande entrega de kits para testes rápidos de detecção da Covid ao Hospital Regional. Os 200 kits de testes rápidos foram entregues ao Hospital Regional na tarde desta terça-feira. Os testes foram adquiridos depois que esse empresário do setor de posto de combustíveis se solidarizou com a campanha, que foi realizada através da Redicop Patos de Minas. Nós conseguimos juntar 200 kits
para poder estar ajudando o pessoal da nossa cidade, porque entendo eu que os problemas da nossa cidade somos nós que temos que tentar resolver. E essa é uma forma de a gente tentar ajudar, porque quanto antes isso terminar, isso é bom para todo mundo, para o comércio, para todos nós. No mês passado, cooperativas parceiras da região se uniram e doaram quase 3.000 testes ao hospital, além de outros insumos. O teste de pesquisa de antígeno Covid, ele vem com uma precisão em torno de 94%, 95%. Se a pessoa estiver com o vírus, você detecta o vírus, você rapidamente faz o diagnóstico. Neste momento, é de suma importância nós sabermos as queixas iniciais e você já ter com precisão o diagnóstico do paciente. O Hospital Regional de Patos de Minas utiliza 2 métodos de testagem para saber se a pessoa está com a Covid-19. Um é com a testagem através do teste RT-PCR, considerado o teste ouro da Covid. E o outro, que é o teste de antígeno nasal. É como se fosse um teste rápido, que sai em até 30 minutos, mas que também é utilizado a secreção nasal. Com a doação desses 200 testes, a unidade vai acelerar o diagnóstico de pacientes e até fazer uma melhor separação deles aqui na ala de atendimento. Teste imprescindível, para a definição do diagnóstico rápido e para a definição das cortes respiratórias. Então o paciente chega, tem suspeita, se ele tem sintoma a partir do 2º dia, você já coleta do 2º ao 7º dia, o grau de eficiência, de eficácia, é em torno de 97,5%. A atitude do empresário é importante para o controle da doença na cidade. Está aberto para recebermos doações, esta é uma condição, inclusive eles tragam tudo e vêm com nota, e isso é feito como entrado como uma doação para a unidade. Você faz para ajudar, ela é gratificante. E querendo ou não, ela atinge você, entendeu? Você tem que ter aquele senso de que você fazer o bem sem olhar quem. Uma doação de insumos que num momento como esse, de pandemia, a gente tem uma dificuldade muito grande, até porque a demanda é imensa e se gasta muito esses insumos. É uma iniciativa que enche os olhos, É uma iniciativa válida e a gente só tem a parabenizar todas essas pessoas que participam dessas ações, até porque isso é um legado que fica para toda a população, uma vez que, quando você ajuda dessa maneira, o SUS tem uma importância muito grande, mas o SUS ele é sobrecarregado. Todas as demandas vão para o SUS e ele enfrenta realmente dificuldades muito grandes. Quando nós temos aí uma situação como essa, a gente tem que só aplaudir, Matheus, num momento como esse, essas doações. Verdade, que tenhamos mais pessoas, mais seres humanos, como esse senhor aí que fez essa belíssima doação. Realmente, os parabéns. Vamos terminar a edição de hoje com mais uma boa notícia, porque a gente mostrou aqui a luta do radialista Valico Pereira para se recuperar da Covid-19. E hoje uma ótima notícia foi confirmada, O comunicador, que tem uma história de 50 anos no rádio, ele recebeu alta médica nesta sexta-feira, Matheus. Valico Pereira, ele sentiu sintomas da Covid em 18 de março, precisou do oxigênio. Na época, o quadro, então, se agravou, segundo fomos informados, e no dia 31 do mesmo mês, aí do mês de março, ele foi internado no Hospital de Campanha em Patos de Minas. E hoje, essa boa notícia do Valico recuperado, nosso colega aí que vai para casa, graças a Deus, É verdade, a cada pessoa que ganha alta, que vence essa batalha árdua contra a Covid-19, o nosso coração enche de alegria e nos traz ainda mais esperança de dias melhores, com certeza. Toda a saúde aí, não só para o Valico, mas para todas as pessoas tanto os que estão se recuperando, se tratando, quanto aqueles que estão deixando aí os leitos de hospitais, indo para casa, graças a Deus, se recuperando, e que essa recuperação, que ela não é imediata, ela não é gradativa, até porque a Covid ela deixa ali uns rastros, mas com muita força, com muita fé, isso vai sendo melhorado ao longo do tempo aí. Muita saúde para todos. Com essa a gente encerra por aqui, o NTV News fica por aqui, mas volta amanhã às 19 horas. Matheus, boa noite para você, pessoal de casa. Boa noite, Odair, boa noite para você e até segunda-feira. Se cuida.